está comprando uma casa ou então um apartamento, normalmente fica perdido quanto à execução da obra. Também pudera, né? Sem um acompanhamento profissional, isso acaba gerando bastante dor de cabeça. É por isso que hoje a gente vai reapresentar para você uma reportagem, uma linguagem super simples de como funciona o passo a passo de um projeto arquitetônico. Acompanhe. Oferecimento: Nova Trento Empreendimentos Imobiliários, construindo seu sonho de morar bem. Quando a gente compra uma roupa, quer saber se ela ficou boa ou não, normalmente nós a experimentamos antes. Bom se na arquitetura e decoração acontecesse a mesma coisa. Saber como fica um ambiente, uma casa, um apartamento, antes mesmo de ele ser construído. Pois olha, com cada vez novas tecnologias, esse objetivo pode sim ser alcançado. Thaís Ambrosi é arquiteta. Segundo ela, os clientes já devem se atentar ao folder da obra, que sugere como a casa ou o apartamento iriam ficar se nada fosse modificado. Porém, normalmente, as mudanças ocorrem. Aí é que entram as mãos de um arquiteto. A importância ela é fundamental desde o início da obra. Então, assim, o cliente, quando ele compra um apartamento, né, e vai ter uma obra em andamento, ele precisa, desde o início, estar em contato com esse profissional, para o arquiteto poder fazer um projeto bem elaborado, né? E Thaís, qual é a hora certa de procurar um arquiteto, um profissional especializado? Então, o cliente comprando o apartamento, no caso, né? Ele teria que estar em contato com a obra e verificar mais ou menos assim no ponto de que o prédio chegou na última laje estrutural. Então, assim, a partir daí a construtora vai começar a entijolar o prédio e ela vai precisar, dependendo do andar, né, o interior da planta do cliente, né? Então, no caso, assim, estruturou o prédio, pode começar a procurar um arquiteto. A construtora, né, as construtoras, elas pedem 60 dias antes do prazo para entregar um projeto. Só que pra gente é muito em cima. Então, assim, fica muito pouco tempo pra gente poder criar uma coisa legal pro cliente, né, elaborar um projeto. A partir daí começam as etapas do projeto. Então, a primeira reunião é elaborado um programa de necessidades do cliente. Então, assim, vai ser uma entrevista com o cliente, né? O arquiteto ele vai fazer perguntas de como é o dia a dia do cliente, como é a rotina, com que ele trabalha, para poder, assim, elaborar uma primeira ideia inicial, que aí, no caso, vai ser mostrada na segunda reunião, né? Uma ideia inicial para poder trabalhar. De acordo com as necessidades do cliente, o arquiteto elabora um layout, uma ideia inicial. O projeto em 3D se apresenta em seguida. É um desenho, uma ideia de visão e proporção de como os ambientes ficarão. A gente elabora um 3D, que a gente chama, mais ou menos essa parte aqui, né? Que seria a parte social que a gente está vendo. Então, elabora para analisar como é que funciona o interior. E dentro disso já também a planta, né? Porque até então o cliente ele recebeu da construtora uma planta layout, que eles chamam um pré-layout, né? E dentro disso ele vai verificar dentro dessa planta se cabe a necessidade dele, né? Então, assim, se precisa necessariamente de 3 quartos, uma suíte, na cozinha, o espaço da cozinha tá legal, a sacada ele vai querer aberta ou fechada, né? Então, dentro disso ele vai verificar. Aí ele procura o arquiteto e o arquiteto elabora, então, a gente chama de um briefing, né? A primeira ideia inicial, que aí a gente busca um briefing do cliente, né? E coloca umas imagens conceitos já, para ele ter uma ideia, uma noção de espaço, que isso a gente tem que mostrar para o cliente, né? Para você ter uma ideia, essa era a planta baixa de um apartamento. Depois de reuniões com os proprietários, a arquiteta desenvolveu o projeto em 3D. Foram modificados 2 dormitórios e o mobiliário sugerido pela construtora. Um dos dormitórios virou home office com espaço de trabalho, que também pode virar quarto se as portas de correr forem fechadas e se a bicama for aberta. Essa visão de como será o 3D proporciona. Um outro dormitório virou suíte. O que antes era parede, agora tem porta.
No mobiliário, uma das mudanças foi da suíte principal. A construtora deu a ideia da cama ser de um lado, porém, para ganhar espaço de armários, o lado da cama foi invertido. No hall de entrada, ao invés da porta do lavabo ser de frente, camuflou-se com uma porta de correr de espelho, que cria a ilusão de painel. No home theater, a TV foi colocada para que seja possível a visualização de vários ambientes, incluindo sala de jantar, sacada e cozinha. Essa é a vantagem do projeto 3D, uma ideia plena de como o resultado vai ficar. Aí o cliente aprovou essa etapa, pode ser na primeira reunião, na segunda reunião, então assim, leva tempo, por isso eu digo que 60 dias é muito pouco para elaborar ideias, né? E então assim, ele aprovou, ele gostou daquilo que ele viu, né? Aí parte para o executivo. Esse projeto vai ser esmiuçado e vai para a obra. Então assim, a partir disso, se for modificado muita coisa dentro do apartamento, os projetos de alvenaria, hidráulico, elétrico da consultora não servem mais para esse apartamento. Então, dentro disso, aqui no escritório, a gente elabora todo um projeto executivo que vai para a obra. E aí o arquiteto acompanha, né? Então, em função do elétrico hidráulico, é importante que vá verificar onde passam as tubulações, que deixe arquivado, porque futuramente vai precisar, né? E então, aí, depois disso, desses projetos executivos que vão para a obra, a gente tem a parte do gesso e a parte de acabamentos que a construtora vai fornecer para a gente. Um piso, um azulejo, uma pintura, né? O granito. Então, assim, aí o cliente vai verificar o que ele quer, o que ele não quer, né? A cor do laminado também é escolhida, porque às vezes a gente tem uma gama de 5 cores, né? E aí, depois disso, o arquiteto, no caso assim, o cliente não gostou do determinado piso, né? Da cerâmica, ele vai à procura da escolha para o cliente, né? A construtora entrega o prédio, né? A gente espera a construtora entregar, porque não pode ser montado nada antes, né? E a gente entra com os mobiliários. Então, assim, a empresa que vai fornecer o mobiliário, ela entra para montagem, né? E a gente está assessorando. E pedras, decoração, isso tudo também já está escolhido para depois, na entrega do prédio, só montar. Se a intenção é construir ou reformar, a dica é: procure um profissional qualificado. Investimento agora para evitar dor de cabeça no futuro. Olha, é legal ter uma assessoria, né? Eu sempre falo, às vezes você não vai, no caso, tá doente, vai lá se medicar, automedicar, né? Então, assim, o médico também tem o seu trabalho, né? A gente também, então a gente assessora o cliente, então a gente vai mostrar para ele o que é o certo, o que é o errado, né? Então, assim, não é que a gente vai impor. Muita gente acha que o arquiteto vem e impõe ideias pro cliente, assim, coloca, né? Não é assim. Eu sempre falo pro cliente, é bom trabalhar junto, né? Então, assim, mostrando, cliente, isso aqui é mais legal, vamos ver isso aqui e tal, porque veio novo, ou, isso aqui vai ficar mais prático. Talvez dessa forma que a gente colocou não vai ficar legal, vamos fazer assim que vai ficar mais prático, em função do andamento dentro do projeto, do desenvolvimento, né? E eu sempre falo isso, porque é legal você ter uma assessoria. Dá pra fazer sozinho? Dá, mas talvez no meio do caminho você vai encontrar uma situação de que você não vai conseguir reverter, né? Então, vai se arrepender no futuro. Exatamente. Talvez vai ficar uma coisa que você não vai gostar. Você imagina uma coisa e no final não é aquilo que você imaginou, né?